Graça e paz a todos em Cristo Jesus, amém? Nós cumprimentamos a todos os nossos irmãos e amigos, ouvintes da Palavra de Deus, aqueles que amam a Palavra de Deus, com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma noite, mais uma semana, meus irmãos, na casa do Senhor, falando do teu nome, falando do teu amor, falando da tua palavra, amém? E essa noite de quarta-feira especial, que é o segundo culto da semana, porque o primeiro culto aconteceu no domingo, amém? E o segundo culto hoje, quarta-feira. Estamos reunidos aqui para abordar temas concernentes à oração, amém? Por que temos dado muita ênfase a esses assuntos? Oração e salvação na sexta-feira, porque são coisas que andam juntas, são coisas que são necessárias, são básicas e essenciais a todo aquele que deseja se achegar a Deus. O cristão que deseja se aproximar de Deus, ele não pode deixar de dar a devida atenção à oração e também a questão da salvação. Ele deve se ater a estas coisas, amém? E nesta noite nós vamos aqui meditar no Salmo de número 5. Eu convido os irmãos e você que está do outro lado da rede social, se você tiver uma Bíblia, faça o acesso. Se você conseguir dispor de um tempo para meditar conosco nessa passagem, nós vamos meditar hoje aqui no Salmo de número 5. O Salmo, meus irmãos, é algo muito importante. Ele é algo que realmente ele expressa a condição de homens de Deus que viveram no passado, que tiveram experiências com Deus e que o Espírito de Deus encheu seus corações, motivou seus corações para escrever estes salmos, a fim de que estes salmos falem de oração, falem de experiências, de ânimo e também de histórias que eles viveram, experiências que tiveram com Deus. E dentre os salmos, e são muitos inclusive, são 150, se não me falha a memória, 150 salmos, nós vamos ver que dentre eles há vários salmos que o salmista Davi ele compôs em forma de oração. Ele orou a Deus, ele falou com Deus em oração. Então, deixo aí uma sugestão para você. Quando você não encontra uma forma de orar devido a uma situação, alguma necessidade, busque no livro de Salmos. Há várias orações maravilhosas que nós aprendemos com o salmista. Amém? Então eu convido você a nos acompanhar na rede social, já vou deixar o aviso aqui, Nós estamos com o nosso canal da Igreja Discipulados em Cristo, lá no canal Norberto Teodoro, pode nos procurar lá, amém? Você vai abrir lá o nosso canal e lá nós temos diversas mensagens para que você possa acompanhar, para que você possa estar meditando juntamente conosco e recebendo bênçãos da parte de Deus, através do quê? Através da palavra de Deus, amém? Eu gosto muito de dizer isso, meus irmãos, e isso é uma realidade. Nós muitas das vezes achamos que Deus só abençoa se Deus usar um vaso, usar um profeta, se Deus revelar, se Deus falar em profecia audível através da boca de alguém, mas eu te digo, a maior profecia está na palavra de Deus, amém? A palavra de Deus é a maior das profecias. Você deseja ouvir uma profecia? Leia a palavra de Deus, porque o próprio Deus ele vai profetizar sobre a sua vida. Você deseja ser revelado? Leia a palavra de Deus, porque a palavra de Deus te revela e te mostra caminhos de vitória, amém? Nos ajuda compartilhando na rede social, se inscreve lá no nosso canal, dê lá a sua curtidinha, amém? Aperte lá a opção das notificações todas, porque todas as vezes que a gente colocar, postar uma mensagem, você vai ser notificado. Mas não deixe de nos apoiar nesse trabalho, amém? Pastor, às vezes eu não consigo olhar porque a mensagem é muito longa. Tudo bem, se você não quer acompanhar o vídeo,
nós temos as mensagens fracionadas em forma de short. Amém? Então vai lá, dá uma curtida no short, se inscreve no canal, nos ajuda, nos apoia, envia para os seus contatos. Amém? Divulga esse canal. Por quê? Porque esse canal, ele não tem aqui um interesse financeiro, um interesse de ganhar dinheiro. Não, meus irmãos, não. O interesse desse canal é que a palavra de Deus alcance vidas. E você fazendo isso, você vai estar sendo um pregador do Evangelho, um pregador da palavra de Deus. Você também vai nos ajudar a ganhar almas para o reino de Deus. Amém? Então, por favor, não se esqueça, passe por lá assim que nós terminarmos aqui essa reunião. Nos ajuda lá curtindo. Terminou, eu vou ali já começar a liberar na plataforma e você vai poder acompanhar. Amém? Mas não deixe de fazer isso. Não seja omisso naquilo que você pode fazer. Amém? Faça porque está diante de Deus. Salmo de número 5. Hoje nós vamos abordar um tema que vai dizer o seguinte: as mentiras dos inimigos. Olha só, as mentiras dos inimigos. Se tem alguém que é especialista em mentiras, são os nossos inimigos. Amém? Ou os inimigos da palavra de Deus. Quando eles se opõem à palavra de Deus, eles se levantam contra aquilo que é santo, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é a palavra de Deus, ele está mentindo. Davi enfrentou essa situação? Sim. Inúmeras vezes Davi enfrentou essa situação. Amém? Ele enfrentou essa situação dificílima. Ele teve muitos inimigos. Ele teve vários inimigos que desejaram a sua morte, desejaram o seu fim, que tentaram obstruir o seu caminho, o seu foco com Deus, tentaram apagar a sua esperança, a sua alegria de andar com Deus, mas Davi, ele não desistiu. Amém? Olha o que vai dizer aqui, ainda no título dessa mensagem: Deus é capaz de defender-nos. Vou repetir: Deus é capaz de defender-nos. Você não precisa correr atrás de ninguém de grande autoridade na terra para te defender. Não. Amém? Leve tudo diante de Deus. Leve tudo aos pés do Senhor. Mas, pastor, tem algumas coisas que às vezes precisa de um apoio, precisa de uma ajuda. Amém. Mas aquilo que a terra não pode fazer, aquilo que a lei dos homens não pode agir, não realiza, ou se nega a fazê-lo, leva diante de Deus. Amém? E Deus fará. Era isso que Davi fazia. Então Deus, ele é capaz de defender-nos das mentiras proferidas contra nós. Pastor, eu preciso me vingar, eu preciso dar um troco? Não. Não. Se as atitudes que você vai tomar são atitudes de vingança, de retribuição ao mal que lhe fazem, você está agindo errado. Amém? Você está indo contra as Escrituras, contra a palavra de Deus. A palavra de Deus vai dizer que Deus é o justo juiz. Amém? E que julga retamente e pesa o caminho dos homens. Entenda isso, absorva isso. Olha o que vai dizer aqui. Davi começa esta oração dizendo, pedindo a Deus: dá ouvidos às minhas palavras. Por que Davi está dizendo isso? Ele está dizendo que Deus é surdo? Não. Ele está dizendo que Deus está fechando, tapando os ouvidos para não escutar a sua oração? Não. Amém? E Deus não é surdo mesmo, meus irmãos. Ele está atento a tudo. Até mesmo porque um dos seus atributos de caráter mais importante é o quê? Ser onipresente. O seu poder é ser onipresente. Ou seja, estar presente em toda e qualquer situação. Ele ouve, escuta e vê todas as coisas. Amém? Então ele não é surdo. Olha o que diz mais: ó Senhor, atende a minha meditação. Quando nós estamos meditando
Meditar significa o quê? Ficar falando? Não. Meditar é aqui dentro, na nossa mente. Amém? Estamos pensando, refletindo, falando em segredo com Deus aqui na nossa mente, no nosso coração. Amém? Então aqui Davi, o que ele pede a Deus é que Deus ouça a meditação da sua mente, os pensamentos do seu coração. Amém? Ele pede isso para Deus. Deus ouve os pensamentos da minha mente. Ouve, ó Deus, as indagações da minha mente. Isso é muito importante, meus irmãos. Nunca ignore que Deus está atento o que está fervilhando aqui, o que está remoendo aqui dentro, porque Ele está vendo. Amém? Ele está compreendendo, assistindo a tudo que sem palavras você está fervilhando aqui na tua mente. E um detalhe: o que você medita aqui na sua mente, nos seus pensamentos, Satanás não sabe. Amém? Satanás não escuta. Aqui Davi fala de intimidade com aquele que pode ouvir, com aquele que escuta. E quem sabe muitas das vezes o que você está precisando é dessa intimidade, é falar menos e refletir mais aqui dentro. Amém? Sabendo que Deus te escuta. Ele pede: atende, Senhor, a voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a ti o que eu farei? Orarei. Amém? Ele faz um pedido especial a Deus: atende, Senhor, a voz do meu clamor. Clamou em silêncio, clamou na sua mente, não foi com palavras, ele clamou com a sua mente, ele clamou com o seu entendimento, com a sua compreensão, e declarou: tu és o meu rei, tu és o meu Deus. Atende, Senhor, pois a ti eu orarei. Ele não disse que ia orar a qualquer outra pessoa, ele não disse que ia clamar a qualquer outra pessoa, ele ia orar a Deus. Você tem orado a Deus? Você tem falado com Deus nas suas orações? Pastor, é meio difícil, estou sem tempo de dobrar o joelho, né? Estou sem tempo de reservar um momento em particular com Deus sozinho, está meio difícil. Eu digo para você que se nessas circunstâncias e condições não tem dado para fazer isso, faça aqui. Amém? Faça no teu entendimento, na tua compreensão. Ali ele declara o seguinte: pela manhã ouvirás a minha voz. Isso fala o quê? De prioridade. Amém? Pela manhã. Tem um horário bom aí para você falar com Deus? Pela manhã. Até tem um louvor que diz: pela manhã te buscarei, de madrugada eu me achegarei a ti, minha alma nela e tem sede. Amém? Significa que Deus ouve as primeiras orações tuas. Há um versículo bíblico também que diz o seguinte: que os guardas, os sentinelas, os vigilantes, se você é um vigilante, trabalha como vigilante, você sabe disso, que o maior anseio dele é que rompa o dia. Amém? Que amanheça o dia, porque a noite sempre é o quê? Uma ocasião para o perigo. Não é assim? Amém? Então os guardas, inclusive vai dizer isso na palavra de Deus, que eles anseiam mais
pelo romper da manhã. Você está entendendo? Olha a importância do período da manhã. Ele diz: ouvirás a minha voz, ó Senhor. Você tem dúvida se Deus vai ouvir a tua voz? Pela manhã Ele vai ouvir a tua voz. Isso aqui nos direciona e nos arremete a ter o entendimento de que Davi priorizava a oração. Ele reservava os primeiros momentos da sua vida, quando ele abria os olhos, ele ia para o joelho e falava com Deus. Ele orava ao Senhor. Você faz isso ou a primeira coisa que você se preocupa, deixa eu encher a barriga, deixa eu cuidar das minhas coisas, né? Deixa eu cuidar dos meus negócios? Inverte um pouco isso aí. Ah, mas pastor, eu acordo com muita pressa. Reserva pelo menos 1 minuto, 2, 3, 5 minutos. Fala com Deus. Apresenta o teu dia a Deus. Apresenta a tua vida a Deus. Apresenta teus planos, teus projetos, tuas necessidades a Deus. Mas não deixe de falar com Ele. Amém? Ele está interessado no teu relacionamento com Ele. Pela manhã me apresentarei a ti. Olha o que ele diz: pela manhã ele se apresentará a Deus e ele vai fazer o quê? Vigiarei. Vigiar. Ele vai vigiar. Por que ele vai vigiar? Porque os ataques cessam só porque ele orou? Não. Pelo contrário. Quando você busca a face de Deus, principalmente quando você busca no secreto aqui, isso incomoda o inferno. Isso incomoda Satanás. O que ele está orando? O que ele está falando com Deus? O que ele está pedindo para Deus? O diabo fica desconfiado, né? Ele fica ali atordoado por saber o que é que você está falando com Deus. Então, vigie. Não deixe nada atrapalhar a sua oração. Não deixe nada impedir o teu contato, a tua comunhão com o céu. Vai lá sozinho. Se alguém chegar, o que você está orando? É entre eu e Deus. É entre eu e o Pai. Deixa de ser curioso. Deixa de ser curiosa. Estou falando com Deus. Tenho minha intimidade com Deus. Amém? Isso é importante, irmãos. Porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade. Sabe por que Deus ouve a tua oração? Ele presta atenção na tua oração, porque Ele não tem prazer no pecado, Ele não tem prazer na iniquidade, Ele não tem prazer no erro, Ele não tem prazer na maldade. Ele quer um coração puro, um coração verdadeiro, um coração sincero, um coração que se afasta do mal, que se afasta do erro. Para esse coração Ele dá toda a atenção. Amém? Nem contigo habitará o mal. Com Deus habita o mal? Não. Não habita o mal. Deus compactua com o mal? Deus compactua com a perversidade? Com o pecado? Não, claro que não. Com Ele habita a verdade, meus irmãos. Amém? Ele ama a verdade. Ele não aprova as coisas ruins que os homens fazem. Ele não compactua com a maldade dos seres humanos de forma alguma. E Davi, reconhecendo isso, ele diz diante de Deus: contigo não habita o mal. Ou seja, Deus tem prazer nas coisas verdadeiras, nas coisas boas. Amém? Os loucos não pararão à tua vista. Aborreces a todos aqueles que praticam a maldade. As pessoas que têm prazer na perversidade, que têm prazer na iniquidade, que amam as coisas tortas, as coisas errôneas, Deus não tem cumplicidade com elas. Deus não tem prazer nelas. Então, se você diz: olha, eu tenho Deus, eu amo a Deus, eu quero Deus, eu vivo para Deus, então você tem que ser aquela pessoa que você se aborrece do mal,
Você se afasta do mal. Você não deixa o mal ter entrada na sua vida. Por quê? Porque pessoas assim, meus irmãos, não vão subsistir diante de Deus. Não vão permanecer em pé diante de Deus. Destruirás aqueles que proferem a mentira. O Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Deus determinou um dia, meus irmãos, para destruir os homens mentirosos, os homens perversos, as pessoas ruins. Foi Deus quem determinou isso e ninguém invalida. Então busque o bem e não o mal, para que você seja bem sucedido na terra. Amém? Ele aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Olha, pastor, meu Deus, quanta maldade nesse mundo, quanta coisa ruim. Está difícil a gente ter comunhão com Deus nos dias de hoje, porque a gente vê tanta coisa ruim, tanta maldade. Não está difícil ter comunhão com Deus. Busque a Ele. Porque a palavra de Deus vai dizer que num dia marcado por Deus, Ele julgará todas as nações. Ele julgará toda a terra. Aí Davi diz: mas eu entrarei em tua casa, pela grandeza da tua benignidade ou bondade, e em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. O que Davi faz? Ele diz que ele vai fugir, ele vai sair correndo, ele vai ficar como um coelhinho assustado dentro de um buraco, numa cova. Não, ele vai buscar ao Senhor no teu santo templo, ele vai ouvir a palavra de Deus, ele vai se alimentar das coisas de Deus. Amém? Muitos têm fugido disso, meus irmãos. Muitos já não buscam mais comunhão com o Senhor. Muitos preferem se esconder em cavernas. Muitos preferem se esconder da verdade. Muitos preferem ficar assustados e deixando que o mal avance. Não. Tome uma posição com Deus. Amém? Senhor, guia-me na tua justiça, por causa dos meus inimigos, e aplana diante de mim o teu caminho. Peça a Deus, sempre nas tuas orações: Senhor, guia-me na tua justiça, que eu seja, Senhor, justo diante dos teus olhos, que eu seja, Senhor, amante da tua justiça, que eu ame a tua verdade, que eu me aparte de tudo aquilo que te aborrece, de tudo aquilo que te angustia, de tudo aquilo que nos separa de ti, Senhor. Para quê? Para quê, Senhor? Aplanes diante de mim o teu caminho. Deus vai aplanar o teu caminho, mas peça a Ele, para que você seja conduzido na justiça e na verdade, ainda que muitas das vezes muitos tentam induzir você a andar em caminhos tortuosos. Não aceite, defenda a verdade a todo custo. Amém? Só vou destacar aqui alguns versículos, e nós paramos aqui no versículo 8, os versículos de 1 a 3. O segredo de um relacionamento íntimo com Deus é orar sinceramente a Ele todos os dias. Amém? Você não sabia o segredo? Não entendia o segredo de Deus? Agora você aprendeu. É orar a Ele sinceramente todos os dias. Não esconda nada de Deus. Amém? Preferencialmente pela manhã. Por que pela manhã? Porque quando a nossa mente está menos envolvida com problemas, você passou uma noite inteira o seu cérebro se renovando, a sua mente se renovando, então pela manhã a tua mente está descansada, aí você vai falar com serenidade com Deus. Amém? E podemos entregar o quê? Todo o nosso dia a Deus. A comunicação frequente ajuda qualquer amizade,
é fundamental para um forte relacionamento com Deus. Você quer desfrutar da amizade com Deus? Relacionamento. Fale com Deus todas as manhãs. Lembra do louvor, o trechinho que eu cantei aqui? Pela manhã te buscarei, de madrugada eu me acercarei de ti, minha alma anela e anseia por ti. Faça isso. Amém? Aí você se torna amigo de Deus. Precisamos falar com o Senhor diariamente. Você dedica regularmente um tempo específico para orar e ler a palavra de Deus? Ou da Bíblia você passa bem distante? Da palavra de Deus você passa quilômetros? Não faça isso. Reserve um tempo para Deus, você não perde com isso, você só ganha. Amém? Que Deus te abençoe. Eu encerro aqui a gravação, porque nós vamos entrar no período de oração agora. Amém? Mas, se você puder, esteja nesse espírito conosco, orando, falando com Deus. Agradeça a Ele por esta palavra. Depois nos visite lá nas redes sociais. Compartilhe essa palavra com mais algumas pessoas. Amém? Nos ajuda nessa plataforma. Não esquece lá a curtida. Na sexta-feira estaremos de volta em nome de Jesus. Quer nos conhecer? Rua BTV 593, Jardim Arosa, Marieta, Osasco, São Paulo. Pontos de referência: Campos Para de Ouro, Conjunto Habitacional Terra Esperança. Cultos semanais, quartas e sextas, das 19h30 às 20h30. E nos domingos, das 19 às 21. Será um prazer te receber. Amém? Que Deus fale melhor ao teu coração, que essa palavra fique gravada dentro de ti. Amém? Deus te abençoe.